Por que é necessária uma disciplina física e mental para que você fique blindado contra uma série de agressões que a gente tem nessa existência? A natureza, que é o nosso envelhecimento, pode ser mais ou menos acelerado, dependendo das escolhas que a gente faz, como também nosso cérebro pode ser mais contaminado pelo ambiente, pelas crenças que a gente adquire, e pode ser mais forte, dependendo daquele treinamento que eu dou para ele. Muito bem-vindos, Carlos Fetti aqui falando com vocês. E a abordagem de hoje vai nessa direção de que eu preciso começar, em primeiro lugar, alimentando a minha mente. Pensamentos podem ser higiênicos ou tóxicos, e isso aqui tem uma importância muito maior do que às vezes a gente dá atenção, acha que pode ser perfumaria, teoria da conspiração, mas na verdade essa é uma das armas mais poderosas que a gente tem desde o início da história da humanidade. Nós sabemos que os poderes todos, eles começam pela questão de convencimento de uma maioria. Mas vamos dar uma olhada no decálogo de Lenin, né? O que ele propôs nesse decálogo como garantia e tomada do poder, né? Começa lá no número 1, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quarto, destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre sobre democracia em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população. 7. Promova greves, meios ilegais nas indústrias vitais do país. E por aí vai. Isso está disponível na internet, vocês podem pegar e dar uma estudada mais a fundo, o suficiente para o nosso propósito aqui de entender que a informação ela é capaz de manipular os resultados de determinadas condições sociais, tá? E do meu estado mental. Eu posso, em grande parte das doenças mentais, a origem dela nas escolhas que eu fiz, né? Na minha forma de pensar. Obviamente que tem questões físicas que, dessa forma, cuidado com o que você lê. É o exemplo que eu acabei de citar. Poderia citar vários, mas eu acho que esse é emblemático e a gente não vai gastar esse tempo aqui fazendo uma listagem de todos os livros do Mein Kampf, do Hitler e assim por diante, a Bíblia do Diabo, que poderiam trazer ideias distorcidas sobre os valores que você cultiva. É que eu comece a ter um filtro e comece a colocar produto de qualidade para dentro de mim, começando pelos meus pensamentos, né? Então, as leituras que distorcem a realidade, elas podem ser perigosas para as mentes mais fracas, que não conseguem enxergar que aquilo que eu acabei de ler do decálogo de Lenin é uma forma de manipulação das massas, principalmente os antigos, né? Os livros mais antigos, que algumas décadas, e quiçá os livros mesmo da antiguidade, com séculos de tempo de existência, eles têm do melhor dos controles de qualidade, que é o tempo. Só são editados novamente, você vai ler somente leituras dessa natureza que têm qualidade. Por exemplo, se você for ler Sêneca, Sócrates, os estoicos, eles estão sendo reeditados, Lao Tse, que eu leio até hoje, de vários séculos atrás, e até milênios, né, por conta da qualidade das informações que lá tem. Um outro aspecto fundamental, se eu quero um desenvolvimento integral, é disciplinar o seu corpo. Se eu não tenho uma disciplina física, obviamente que o meu cérebro, que é carregado por esse corpo, e o meu espírito, que é fortalecido por ele, pelos hábitos que eu desenvolvo, não vai ter o desenvolvimento otimizado que poderia. Não existe substituto para isso. Nem para a minha saúde física, mas nem para a minha saúde mental. Eu preciso não só do equilíbrio emocional, mas da disciplina de tornar meu espírito mais forte, porque eu consigo cumprir metas e consigo fazer com que meu corpo
se adeque a uma condição de regras, de rotina que sejam benéficas, ao invés de eu simplesmente ceder às leniências, às fraquezas, às tentações da vida, e sempre na encruzilhada, pelo caminho mais fácil. Esses atalhos todos sempre são os caminhos mais longos para o desenvolvimento, não é o que você vai ter de melhor resultado que você poderia. Disciplinar seu corpo, você precisa estar sendo treinado regularmente. Tem várias formas de treino, né? As lutas trabalham bastante com isso. E um espírito carregado por um corpo portador de lixo orgânico não pode ser forte. Significa que seu espírito está cedendo às tentações, né? Vamos simbolizar, dependente das suas crenças. Esse simbolismo serve para todos os aspectos. As tentações, elas podem representar essa fraqueza minha de tomada de decisões perante os desafios que eu tenho de ter uma alimentação mais saudável, um treinamento mais regular e que cuide da minha saúde como um todo. Eu acabo cedendo às facilidades das junk foods, as comidas, os fast foods, as comidas mais rápidas, mais saborosas, cheias de glutamato monossódico, gordura saturadas e gordura trans, né, que é pior ainda. E, consequentemente, não vou ter um bom desenvolvimento das minhas células. Elas são nutridas por aquilo que eu como. Meu corpo é constituído por aquilo que eu ponho para dentro, mentalmente e fisicamente. Então, não tem uma alternativa para essa que não seja você mudar a sua rotina. E se não consegue fazer uma rotina saudável, com exercício e alimentação higiênica, enfraquecerá o seu espírito. Não tem muita escolha alternativa para esse aspecto. Mas então eu preciso ter uma vida somente de sacrifícios? Não. Você pode se divertir, você pode comer coisas que você gosta, você precisa aprender a entrar num estado de equilíbrio. Na verdade, a gente pode comer qualquer coisa, desde que isso seja a exceção e não a regra. Eu procuro fazer da minha alimentação algo para nutrir o meu corpo, e eu tenho para eu me divertir, mas eu não posso transformar isso na regra. A base daquilo que eu como e do que eu bebo. Não pode beber álcool? Pode, até álcool moderadamente. Tem outro vídeo aí que eu já gravei, mostrando que ele é fator de proteção. Você precisa aprender a se disciplinar, não beber até cair, né? Beber em excesso não tem. A alternativa ele é prejudicial à saúde e prejudicial à sua tomada de decisões. Significa que você não consegue controlar a si próprio. E isso é a primeira coisa que a gente está falando nesse vídeo, que é o autocontrole, é o aprendizado de ter uma higiene e uma disposição para estar fazendo algo que vai te levar ao estágio evolutivo superior. Você vai avançar. Fortaleça a vontade. Querer só significa poder quando existe ação. Nenhum querer que espera alcança alguma coisa boa. Os prêmios estão reservados para os que se dedicam. Napoleão Hill tem um poema interessante, que é Quem Pensa Enriquece, o livro dele, falando exatamente sobre esse aspecto, de uma maneira bem resumida que eu apresentei. Mas, em síntese, o que ele diz é: se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer maneira você está certo. Tá? Só vai vencer aqueles que acreditarem e agirem. Não basta você ter uma crença passiva, inclusive porque é contraditório. Né? Se você crê em alguma coisa, é sinal que você já sabe que precisa fazer certas coisas para que aquele aspecto da sua crença seja efetivado. Não existe uma crença passiva em Deus. Sente e fique esperando que alguém me traga o resultado que eu estou pretendendo obter. Como diz o Taleb, se você vê uma fraude e não diz fraude, você é uma fraude. Significa que, a partir do momento que eu tenho a minha mente higienizada, o senso de justiça ele tem que ser muito forte, ele vai ser desenvolvido, e quando você vê coisas erradas, você não vai coadunar. Se você vê certas coisas que talvez você não possa mudar, não quer dizer que você tenha que ser um cordeiro e se sacrificar, mas quer dizer que você precisa fazer o que está ao seu alcance. Você não pode simplesmente se alinhar com algo injusto, com algumas coisas que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. Estão pagando
o preço por ter uma ideia, uma visão diferente de mundo e estarem sendo perseguidos. E você não pode se alinhar com isso. Se você se alinhar com isso, você é uma fraude, né? Ou talvez não seja uma fraude, simplesmente você não seja uma pessoa boa, né? Mais simples ainda, porque se você concorda com uma injustiça, não importa se essa pessoa está alinhada com o seu time, com o seu grupo de pertencimento, você não pode apoiar. Se eu vejo alguma coisa acontecer com alguém que ideologicamente é contrário àquilo que eu acredito, mas o que está sendo feito com ele é uma covardia, eu preciso impedir que isso aconteça. Eu não posso aceitar uma violência, seja ela física, seja ela psicológica, contra alguém que não o merece. E para isso eu preciso trabalhar a minha mente, fortalecê-la. Todos nós sabemos de uma maneira bastante o que é certo e o que é errado. Então eu não posso concordar com isso. E como uma orientação geral, né, do que a gente deve fazer para fortalecer mente e espírito, começa por um exercício regular. Eu preciso treinar todos os dias, faz parte da minha disciplina. Se eu não tenho essa disciplina, é sinal que eu não controlo a minha mente como eu deveria controlá-la. Eu acabo cedendo às facilidades que, na verdade, vão ser dificuldades lá na frente. Algumas orientações específicas, né, como as 7 vezes ao dia, eu tenho que ter refeições, todas elas com fibra e com proteína de alto valor biológico. Então, 7 refeições com essa característica. Preciso estar bem hidratado. Para isso, além de água, eu vou usar chás e sucos detox. É óbvio, tem outras especificidades que eu não vou aprofundar agora, mas usar uma proteína de alto valor biológico, como por exemplo o whey protein, vai me beneficiar tanto em termos de resultado físico como nas questões de saúde. Para que eu tenha um fortalecimento físico e espiritual, eu preciso trabalhar com hábitos. A rotina é que vai fazer a grande diferença, isso que me fortalece. As lutas têm um caráter muito importante nisso, que você precisa, para avançar para outros níveis, ter essa rotina em termos de aprendizado. É óbvio que eu posso fazer isso em outros esportes, posso fazer isso no meu treinamento, como eu faço há mais de 40 anos, 40 e tantos anos, com a musculação, né? Que eu sempre treino ou faço adaptação, como eu já mostrei em outros vídeos. Quando eu não posso ir para a academia, eu faço adaptação usando meu peso corporal, usando escadas, usando outros aspectos aí que eu posso dar um impacto muito parecido em relação ao que eu consigo dentro da academia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.